Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, pessoal! E aí, GPS 10, beleza? Bom, semana do Grande Prêmio da Inglaterra, né? Então, há pedidos... Mentira, ninguém pediu. Mas eu vou contar algumas historinhas de anos e anos indo a Silverstone. Algumas engraçadas, outras menos, algumas curiosas, algumas pitorescas. Mas vamos lá, sem mais delongas. Liga aí! Primeira vez que eu fui para a Inglaterra na vida faz 30 anos, né? Esse mês de julho faz 30 anos que eu fui para a Europa pela primeira vez. E a primeira vez que eu fui para a Inglaterra não foi para cobrir Fórmula 1, foi a passeio, mochilão. Já contei um pouquinho sobre esse mochilão em outro GPS 10, quando a gente falou do Grande Prêmio da França em Paul Ricard, minha primeira cobertura internacional e tal. E naquela viagem de 89, eu, a minha ex-mulher, minha primeira mulher, a Thaís, a gente viajou por vários países e tal, e um dos países foi a Inglaterra. A gente ficou em Londres, na casa de um grandíssimo amigo, irmão que eu tenho, meu primeiro chefe, João Bosco Jardim de Almeida, né, jornalista, sociólogo, mineiro, hoje mora lá em Minas, foi inclusive um dos primeiros leitores do meu livro Dois Cigarros. Aliás, foi quem me convenceu de que ali havia um livro, né? Grande figura mesmo. Um beijão pro João Bosco. E a gente ficou lá na casa dele porque ele morava lá, trabalhava na BBC. A gente tinha trabalhado junto na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em São Paulo, quando foi montado um projeto de divulgação científica que incluía um programa de rádio, e o João, vindo da BBC de Londres, tocou esse projeto e eu fui um dos repórteres, né? E aí que começou a minha carreira para valer. E aí o João tinha voltado da BBC, a gente ficou no apartamento dele em Londres, foi super gostoso, foram dias maravilhosos, tempo gostoso, incrivelmente, né? Verão europeu. Mas enfim, eu só fui voltar à Inglaterra em 91 para cobrir o Grande Prêmio pela primeira vez, em Silverstone, hospedado na cidade de Northampton, onde eu fiquei naquele ano de 91. Eu nunca tinha dirigido um carro com direção do lado direito, né, mão inglesa. Eu lembro direitinho o carro que eu aluguei, olha que louco. Eu aluguei um Volkswagen Polo branco. Vocês acreditam que eu tenho fotos desta viagem? Infelizmente não vou poder mostrá-las aqui, porque vai ter uma ou outra só que eu acho que eu digitalizei. As fotos estão todas em papel. E eu lembro que naquele ano, em 91, começou a viajar com a gente que eu digo, a gente imprensa brasileira, uma figura simpaticíssima, querida, divertidíssima, chamada Roberto Ravioli, né? Parece até brincadeira do Zé Simão, mas aquela história de predestinados do Zé Simão, porque o Ravioli é um chefe, cozinheiro de mão cheia, tem restaurante em São Paulo. Acredito que o Empório Ravioli ainda exista, foi o dono, né, do Pizza Bros, que ficou famoso lá nos Jardins nos anos 80, nos anos 90 e tal. E o Ravioli, naquele ano, eu não sei exatamente por quê, nem como, mas ele foi contratado pela Scuderia Itália para fazer a comida durante o Grande Prêmio do Brasil, né? Para fazer, enfim, cuidar da alimentação dos mecânicos, pilotos, engenheiros, técnicos da Scuderia Itália na corrida de Interlagos, que abria a temporada, né? E aí ele pegou gosto pela coisa tal e começou, quando dava ele ia a algumas corridas, a gente arrumava uma credencial para ele e tudo mais, e naquele ano ele deve ter ido umas 5, 6 corridas. E o Ravioli foi para Silverstone comigo, para Inglaterra comigo, né? A gente ficou muito amigo, faz até um tempo que eu não vejo o Ravioli, então também, se ele estiver vendo, um beijão para ele. Olha, nem o João Bosco nem o Ravioli vão estar vendo, não é bem a praia deles. De qualquer forma, um beijo para ambos. E aquela corrida, eu não tinha muito noção de onde ficar também, porque, como eu já disse em outros relatos, eu procurava me virar sozinho, eu não gostava de pedir favor para ninguém e tal. E Silverstone é complicado, é uma cidade minúscula, tem o autódromo, uma pequena vila. Ao longo dos anos, é claro, aquela região até foi crescendo por conta das equipes de Fórmula 1,
que estão lá, quase todas estão próximas, né? A Racing Point, por exemplo, está atravessando a rua. A fábrica da Jordan era atravessando a rua de entrada do autódromo de Silverstone. Aí você tem lá a Red Bull lá perto, a Williams lá perto, a McLaren lá perto, tudo é perto, mas nada é lá em Silverstone. E a única cidade de algum porte, onde você encontra hotéis, inclusive, é Northampton. Só que eu não sabia, não tinha a menor ideia, de que o trânsito para ir a Silverstone naquela época era uma coisa infernal. Infernal. A gente levava para percorrer ali uns 60, 70 quilômetros, coisa de 4 horas, 5 horas. Dizem até que existe uma música do Chris Rea, Road to Hell. Ele gosta muito de Fórmula 1, gostava, nem sei se o Chris Rea está vivo, mas ele havia se inspirado no caos do trânsito para se chegar a Silverstone, porque era uma estradinha de pista única, né? 2 mãos, para 150 mil pessoas, basicamente. E sem transporte público, porque Silverstone é uma área muito ampla, muito grande. Era um antigo campo de pouso, né, da Força Aérea Britânica, usado também por bombardeiros americanos durante a Segunda Guerra Mundial e tal. Uma área muito vasta, no meio de fazendas, basicamente, né? Uma região absolutamente rural, muito Inglaterra demais. E, claro, porque inclusive é da Inglaterra. E então não havia acesso, era um caos assim. Hoje melhoraram, faz tempo que eu não vou a Silverstone, tem bastante tempo mesmo, mas sei de relatos de colegas que as coisas hoje estão um pouquinho melhores, não muito. E Silverstone, eu fui descobrir depois, é o tipo de corrida que você não pode se hospedar em Northampton, em hotéis. Você tem de alugar casas, coisas do tipo, casas de família, próximas ao circuito e tal. E foi isso que eu fiz a partir do ano seguinte, se eu não me engano. Não lembro se eu fiquei em Northampton mais uma vez, talvez tenha sido 1 ou 2 vezes, mas já sabendo da história do trânsito, enfim, me virando de uma maneira um pouco menos tosca. Eu sei que com o Ravioli eu e o Ravioli ficamos 5 horas na estrada para chegar no autódromo no domingo, né? No sábado também, sábado deve ter sido a mesma coisa, enfim. Mas depois disso eu acabei não me atrapalhando tanto, não me apertando tanto na Inglaterra. Outras historinhas, eu prometo um dia mostrar essas fotos, tá bom? Porque eu tenho fotos, tem uma pelo menos que eu acho que é essa que vocês estão vendo. Espero que eu tenha encontrado, porque eu gravo sem saber se eu tenho esse material, mas acho que estava no meu computador. São essas fotos com essa minha incrível pochete que eu levava tudo nela, né? Gravador, caneta, bloquinho, documentos, dinheiro, tudo que era preciso cabia numa pochete que eu não usava mochila nessa época. Nem computador, porque eu escrevia nas máquinas de telex. Bom, que eu já expliquei o que é. O que aconteceu na Inglaterra em alguns anos seguintes? Houve um episódio bem curioso. Eu já contei para vocês aqui de 2005, quando eu estava com o Seixas voltando da França, indo da França para a Inglaterra, e teve aquela série de atentados, né, em Londres, mas essa história já foi contada aqui. Há outras coisas curiosas, pequenas curiosidades, como por exemplo o ano em que eu esqueci a minha carteira de motorista. A gente sempre ia de carro para Silverstone, descia em Heathrow, no aeroporto de Heathrow, alugava um carro e se mandava, porque é preciso ter essa mobilidade, né? Em muitas corridas europeias é preciso realmente ter essa mobilidade. Não há essa história de transporte público, também pelo horário que a gente sai do autódromo, ainda mais na época que eu trabalhava em jornal, que saía muito tarde e tal. Quando chego era Hertz. Na Hertz, no balcão da Hertz, abro a minha carteira, vejo que a minha carteira de motorista não estava lá. Ao contrário do que muita gente acha, não é preciso carteira internacional de motorista para lugar nenhum. Assim, essa conversa, assim, tem gente que vende isso, né? Automóvel Clube, eu acho que vende isso. Eu não sei se alguns países exigem, mas enfim, eu nunca precisei de carteira internacional de motorista. Sempre a carteira brasileira, estava lá e tal, pum, mostrava, acabou. E aí eu comecei a puxar os documentos dentro da minha carteira e falei, caramba, cadê minha carteira de motorista? Não tinha, não achei. Estava na minha carteira um negócio chamado SIC, que é hoje o que a gente chama de CPF, né? Cadastro de Pessoa Física. O SIC, a sigla SIC queria dizer, gente do céu, o que queria dizer? O Thiago vai descobrir, eu vou mandar para ele por e-mail, porque eu não lembro, e ele vai acabar colocando na legendinha aqui, o que quer dizer SIC. Mas era o CPF, o meu SIC é o número do meu CPF hoje, quando eu tirei se chamava SIC. E era um documento
igual esse que vocês estão vendo aí, uma carteirinha plastificada, marrom e bege, escrito SIC enorme assim, C-I-C, enorme. Eu não tive dúvida, eu botei aquilo no balcão do cara da Hertz, quando ele pediu a minha driver's license. Quando ele viu, ele falou assim, o que é isso? Porque ele nunca tinha visto aquilo. Ele já devia ter visto carteira de motorista brasileira, claro, mas não aquilo. Aí eu falei assim, eu vou dizer para você em português o que quer dizer isso, tá? Essa sigla, SIC, para o senhor ficar tranquilo. Carteira Internacional de Condutor. Aí eu traduzi, né? International Driver's License, sei lá, qualquer coisa assim. O cara olhou pra minha cara daquele jeito e falou assim, oh, thank you, sir. E me deu o carro. Então foi a primeira vez e única na vida que eu fiquei dirigindo na Europa sem carteira de motorista, apenas com o meu SIC, a minha carteira internacional de condutor. Nessas horas, bicho, você precisa se virar. Se você não se vira, você não pega o carro. E se você não pega o carro, você não chega a Silverstone. Se você não chega a Silverstone, você não faz a cobertura. Lembro também de uma cobertura em Silverstone que deu uma pane. Cara, isso foi demais. Telefonar pro Brasil era um negócio muito caro, muito caro. Eu fazia rádio já fazia rádio. A gente ligava a cobrar, né? Procurava não ser, a gente procurava não se alongar demais nos boletins e tal, mas se alongava, gastava-se uma fortuna de conta de telefone e tal. Putz, o jornal reclamava, a rádio reclamava, não sei o quê, mas enfim, era necessário, a gente fazia muita coisa por telefone. E um dia deu uma pane que todos os telefones da sala de imprensa ficaram liberados, totalmente free. E os caras da British Telecom enlouqueceram com essa situação, porque não teve o que fazer. E o que fizeram todos os jornalistas do mundo inteiro naquela época? Telefonavam para todo mundo em casa. Sabe aquela coisa de pegar a agenda, vamos lá, Adolfo, Adélia, Antônio, Amarildo, Adriana, e de A a Z, nego ligava para todo mundo. Alô, oi querido, tudo bem? Eu tô aqui na Inglaterra, não, lembrei de você, resolvi te ligar e tudo mais, não sei o quê. Cara, coitado da British Telecom, deve ter levado um prejuízo monstruoso, porque eram 300 jornalistas e quase todos ali sabedores daquela situação, aproveitaram e fizeram a festa mesmo. Foi um fim de semana divertidíssimo nesse sentido. E teve um outro para fechar dessas historinhas, teve uma vez na Inglaterra também, que foi a única vez, também tem essa foto, mas tá em papel, mas enfim. Foi a única vez na vida que eu peguei um capacete do Senna na mão. De verdade, a gente foi no motorhome entrevistar o Ayrton e tal, e aí tava lá o capacete dele em cima da mesa. Eu falei, vou tirar foto com esse capacete. Eu peguei o capacete, segurei aqui no peito, alguém foi lá, tirou uma fotografia pra mim, também em papel. E aí, foi a única vez. E eu vou dizer uma coisa pra você, a hora que ele viu, ele ficou meio enfesado. Ele não gostou muito dessa história de pegar, com razão, né? Não tem nada que ficar pegando o capacete do cara, mas enfim. Agora, só que a história que eu queria contar pra vocês era outra. Mais duas, na verdade. Uma delas, que é de 98. O dia da final da Copa do Mundo de 98, Brasil e França, foi exatamente o dia do Grande Prêmio na Inglaterra. A Fórmula 1 nunca ligou muito para essas coisas, né? De encavalar a data com esportes outros. E aí, bicho, nós montamos uma operação de guerra, nós jornalistas brasileiros, para assistir ao jogo na casa que havíamos alugado na cidade de Towcester, se eu não estou enganado, né? E era uma casa simpaticíssima, tem até uma crônica no meu livro, Boto do Reno, que se chama Samantha, essa crônica, porque o quarto que me cabia nessa casa era o quarto de uma criança, de uma menina de 8, 9 anos, sei lá, que se chamava Samantha. Eu sabia disso porque estava escrito na geladeira, tinha um desenhinho da menina na geladeira. O cara alugava a casa, eram pais separados, né? O pai alugava a casa no fim de semana, a gente ficava lá e ele ganhava uma graninha. Bom, enfim, aí nós montamos uma operação de guerra, mas de guerra mesmo. Comida, bebida, cerveja, cachorro-quente, pipoca, batata frita. Gente, compramos tudo no supermercado no dia anterior. Todo mundo se comprometeu a acabar de trabalhar rápido para poder correr para casa e assistir ao jogo. O macaxeira, o Claudinho Macaxeira,
que era era o técnico de som da Globo, ele fez uma traquitana qualquer, com linha telefônica também, que eu não lembro direito o que era, que a gente ia assistir o jogo com a narração do Galvão Bueno, com o som da TV Globo. Demais, né? Nós estamos falando de 98, 21 anos atrás, eram difíceis essas coisas, mas ele fez. E foi a nossa festa foi um fracasso completo. Churrasco, a gente ia fazer churrasco, a gente comprou carne para a hora que acabasse o jogo, na hora de comemorar, né, o título do Brasil, estava todo mundo torcendo pro Brasil, até eu estava torcendo pro Brasil. O time era legal, né, Ronaldo, Roberto Carlos, apesar das coisas, apesar do Zagallo, apesar daquelas chatices, né, de seleção brasileira, mas eram outros tempos. Enfim, sobrou tudo. Porque com, 20 minutos de jogo estava 2-0 para a França, com os gols do Zidane. O Zidane acabou com o Brasil. E eu sei que foi um fracasso o nosso churrasco para comemorar o que seria o pentacampeonato, é verdade. O Brasil ganharia em 2002. Incrível, né? O Brasil chegou à final de 94, ganhou, chegou à final de 98, perdeu, chegou à final de 2002 e ganhou. Foram 3 Copas seguidas em que o Brasil reforçou ainda mais a fama de país do futebol e tal. E a última historinha, para fechar, foi num ano, que eu não vou lembrar qual também, que choveu, naturalmente, como quase sempre chove, e os estacionamentos de Silverstone, que ficam em volta do autódromo, onde o povo para os carros, são verdadeiros lamaçais. Quando chove muito, viram verdadeiros, gente, brejo, é um negócio horroroso, assim, o nego atola é uma grandeza. E naquele ano, eu estava chegando com o Seixas para estacionar o nosso carro no estacionamento da imprensa, que estava desse mesmo jeito, cheio de lama, um negócio, putz grila, terrível. Divisamos, assim, a uma pequena distância, um colega nosso, cujo nome não vou declinar, praguejando, porque o carro dele tinha atolado em 2 línguas, umas línguas que ele é fluente. E aí ele botou a cara para fora, assim, do carro, para tentar dar uma ré, sabe quando você põe a cabeça para fora, assim, para olhar a roda e tal, não sei o que lá. Eu sei que em vez de engatar primeiro, ele engatou a ré. E a roda começou a girar e começou a jogar lama na cara dele. Cara, tudo que podia dar errado, dava errado pra ele. E eu e o Seixas, assim, a gente já tinha uma relação tanto quanto estremecida com a figura. A gente não ficou lá tirando sarro do cara, né, obviamente. Mas, gente, a hora que ele entra na sala de imprensa com a roupa toda suja de lama, foi quase impossível não desabarmos em gargalhadas, mas enfim, historinhas de Silverstone. Não tinha muito mais para falar hoje, já falei, né, da Silly Season na semana passada. Vamos aguardar aí o que nos espera esta corrida desse final de semana. É um grande prêmio que é sempre bacana pela história, né? É a primeira corrida da história, foi lá em Silverstone. No ano passado tivemos uma corrida muito boa, o Hamilton caiu lá para trás, teve um toque no Raikkonen, se eu me lembro bem. O Vettel ganhou a corrida, o Hamilton conseguiu se recuperar lindamente, chegou em segundo e tal. É sempre uma corrida importante, o Grande Prêmio da Inglaterra, é o British Grand Prix. O Grande Prêmio onde a gente fica mais enlouquecido com traquitanas para vender. Mais ainda porque os preços são em libras e libra é caro demais. Tá bom, gente? Uma ótima quarta-feira para vocês. Sexta-feira estamos de volta com mais um GP às 10. Tchau!